tudo sobre Inestrosa e Vasco da Gama. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Inestrosa já está a caminho do Rio de Janeiro. O atacante colombiano que pertencia ao Atlético Nacional foi comprado pelo Vasco e desembarca nas próximas horas, vai passar por exames médicos nesse domingo para assinar contrato com o Cruz Maltino, operação que pode chegar até 6 milhões de dólares, reforço dos mais interessantes. Bora falar que a LDU é a maior interessada na contratação de Daverson, centroavante que acaba de ser dispensado do Fortaleza. Houve na semana passada rescisão do contrato de forma amigável. E o Brasil pode ser sede da próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA, marcada para 2029. CBF faz lobby importante com Gianni Infantino, presidente da entidade, que está no Brasil por conta da Copa do Mundo de Seleções de Futebol Feminino em 2027. Nessa segunda-feira houve uma reunião em Brasília com Gianni Infantino, presidente da República Lula, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, e Samir Chowdhury, o presidente da CBF. CBF trabalha há meses para que o próximo torneio, a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, aconteça em território brasileiro. A primeira, vocês vão lembrar, na metade do ano passado, nos Estados Unidos, e terminou com o Chelsea campeão. Importante registrar que se o Brasil for sede da próxima Copa do Mundo de Clubes, a CBF vai conseguir mais uma vaga para os clubes daqui. Como país anfitrião, o Brasil receberá essa outra vaga que será escolhida pela CBF. Nesse momento são 6 vagas para equipes da América do Sul, os 4 campeões da Libertadores, 25, 26, 27 e 28, além dos 2 melhores colocados no ranking da Conmebol, excluindo os times já classificados. O Flamengo é o primeiro e único garantido da América do Sul como campeão da Libertadores do ano passado. O Fla já está assegurado. Hora de falar sobre Ryan, que vai dobrar seu salário para virar jogador do Bournemouth. O meio atacante que se casou na última sexta-feira e aguarda os últimos detalhes dessa contratação junto ao clube inglês, terá direito a livre de impostos, um pagamento de 1.700.000 mensais na Inglaterra. No Vasco, recentemente, ele teve seu contrato prorrogado e aumentado. Dessa maneira, passou a ganhar R$1 milhão mensais. Com um detalhe importante, esse R$1 milhão não era livre de impostos. Então dá para dizer que o Ryan está conseguindo dobrar seus vencimentos. Ele também teve direito a uma fatia importante desse negócio de 35 milhões de euros fechados com o Bournemouth. Inicialmente, o Ryan tinha 30% dos direitos, seus empresários 10% e o Vasco possuía outros 60%. Cruz Maltino conseguiu morder 10% da parte do Ryan. Dessa maneira, o atleta fica com 20% do valor final do negócio. Você vascaíno gostou da operação? Achou ruim? Só para lembrar, trata-se da maior venda da história do Vasco. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que insiste na contratação de Cuiabano. O lateral esquerdo de 22 anos de idade pertence ao Nottingham Forest e foi alvo de alguns clubes no Brasil. Como o Vasco imagina que possa perder o Piton até julho, o Vasco insiste para ter o Cuiabano ainda nessa janela de transferências. A última proposta feita pelo Cruz Maltino aos dirigentes do Nottingham Forest, entre eles Edu Gaspar e também Evangelos Marinax, é de um empréstimo com obrigação de compra, que poderia alcançar até 7 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 37 milhões de reais. O Forest já havia dito que não o emprestaria em hipótese alguma, a menos que houvesse essa obrigação de compra. Existe a chance de o negócio acontecer e a parte legal para o torcedor do Vasco. O Cuiabano gostou da possibilidade e tem trabalhado nos bastidores para que o avanço aconteça. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Vasco, com a confirmação da saída do Ryan, a chegada do Brenner, o adeus de Verratti, o Vasco ainda busca mais um defensor. Quero te contar como o Vasco venceu a concorrência do Boca Juniors e fechou a compra de Marino Hinestrosa, atacante colombiano de enorme potencial que pertencia ao Atlético Nacional, operação entre 5 e 6 milhões de dólares. Pois bem, o Vasco foi capaz de bater o Boca, que vai estar na Libertadores, graças a uma proposta salarial maior. Vasco vai pagar ao atacante colombiano 6.300.000 reais por temporada. Isso equivale a mais ou menos 500 mil reais por mês. A proposta do Boca Juniors era de 4.200.000 reais por ano. A gente está falando de uma diferença de 2.100.000 reais por temporada em favor do Cruz Maltino. Vale a lembrança de que no Atlético Nacional, onde era tratado como uma das principais estrelas, o Marino Hinestrosa ganhava cerca de 200 mil reais mensais. O que você pensa sobre esse atacante?
Importante registrar também que Ryan já está na Inglaterra para realizar exames médicos. No acordo com o Bournemouth deve ser anunciado a qualquer momento e o Cruz Maltino vai ficar com cerca de 25 milhões de euros. Pagamento praticamente à vista, até porque o clube está adiantando essa grana junto a uma instituição bancária. Hora de falar sobre reforço no Vasco da Gama. Vene Casagrande contou nas últimas horas que o Vasco acertou a compra de João Vitor, o mutano, de só 19 anos de idade, atacante que pertence ao Nova Iguaçu. Esse atleta foi emprestado ao Vasco para a disputa do Campeonato Carioca. O contrato de empréstimo se encerra na metade do ano. E Vasco e Nova Iguaçu avançaram para que esse empréstimo se torne um negócio em definitivo. Importante registrar que o Vasco não paga nada e passa a ter 50% dos direitos econômicos. O Nova Iguaçu fica com outros 50%. Se o jogador conseguir bater algumas metas já específicas, o Vasco é obrigado a comprar mais percentuais, dessa vez com pagamento e compensação financeira à equipe carioca. Só para completar o noticiário do Vasco, Benjamin Garré deve deixar o Vasco para jogar no Damak da Arábia Saudita, empréstimo de 6 meses com compensação financeira de 350 mil dólares. O Eloy Gomes, Nicola, o que você está achando das contratações do Vasco nesse início do ano? Eu gosto. É óbvio que a saída do Ryan é um baita baque, né? Jogador super importante, um dos melhores do futebol brasileiro. Mas, cara, o Vasco foi até onde deu. Ainda conseguiu pegar 10% do atleta, enfim. Mas desde que o Admar foi contratado, eu confesso que eu não conhecia o trabalho do Admar, nem o conhecia, não sabia nem da existência do Admar. Mas o índice de acerto desse cara é bem bom. Até agora, quem decepcionou mesmo foi o Matheus França, que era um cara que eu concordei em contratar. Então, acho que a gente precisa dar moral pro Admar, né? E quando ela fala do meu Vascão, operação do Ryan, enfim, concluída, agora em definitivo. O Vasco teria direito a mais ou menos, é que o dinheiro uma parte é à vista não, uma parte é fixa, uma parte em bônus, né? Mas o que eu posso contar é que o Vasco vai ficar com toda a sua parte praticamente à vista. O Vasco se acertou com uma instituição financeira, com um banco, e ele vai receber essa grana de forma antecipada. Por quê? Para que ele possa utilizar esse dinheiro sem que tenha que pedir mais dinheiro emprestado para Leila Pereira. É bem verdade que quando você faz um movimento desse, você teria grana para receber em 3 anos. Você antecipa para receber tudo à vista, o banco acaba cobrando uma taxa e fica com uma parte da sua grana. Muito boa tarde, rapaziada, chegando, mas aí com um giro de notícias do Vasco da Gama, o maior clube do Brasil. Convidado, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, não esqueça de deixar o like, porque é super importante quando você der o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo vídeo diário do maior clube do Brasil. Convidado, a gente iniciar essa edição por aí, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo, vamos tudo pra cima, valeu rapaziada, vamos tudo, tamo junto, e vamos que vamos.